Bom dia a todos os alunos. Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de matemática e geometria, iniciando com matemática, e hoje nós vamos ver o assunto números reais, né? Capítulo 2 do nosso livro, lá na página 44, iniciando. Então, os números reais. A gente viu até agora o conjunto dos números naturais. A gente viu que os números naturais evoluiu para os números inteiros, os inteiros para os racionais, e aí os racionais, juntando com os irracionais, formou o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais mais os números irracionais. Ou seja, número irracional é um número real menos um número racional. A gente já viu que racional vem de razão, não é? Então, quem são os números racionais? São os números que podem ser escritos como razão, como uma fração, como uma divisão de dois outros números. Então, os racionais são formados pelos números naturais, todo número natural é racional, pelos números inteiros, né? Aí, mais racionais, toda fração, seja ela própria ou imprópria, ela é racional. Os números decimais, números com vírgulas, finitos, que têm fim, eles também são racionais. E as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? São os números decimais infinitos e periódicos, ou seja, que eles têm uma parte que se repete infinitamente. Então esses aqui são os números racionais. Quem são os números irracionais? Números racionais são os decimais infinitos não periódicos. Dentro desse nós temos as raízes de valores não exatos. E quem é mais que nós temos? E nós temos alguns números especiais. O π, o valor do π, ele é 3,1415 9718, e por aí vai. É infinito e não tem nenhuma parte que se repete. E tem um número de Euler, que é representado pela letra E, que é 2,718 2132, e também não tem fim. Esses dois são decimais infinitos não periódicos. Então, aqui está os números racionais e aqui está os números irracionais. Na página 45 do livro, se você der uma olhada aí, tem um quadrozinho aí mostrando como é o conjunto dos números reais. Ele colocou um quadro aqui, aí colocou aqui os números reais, aí eles são formados naturais, inteiros, racionais mais irracionais. E ali estaria o conjunto dos números reais. E aí na página 45 ele ainda diz: números reais são os racionais, os inteiros, os naturais, e os inteiros são os naturais e os negativos. E os números irracionais.
É importante destacar os seguintes subconjuntos, né, na página 45. Ele diz: o conjunto R asterisco. Quem é esse conjunto? Esse asterisco indica que não existe o zero. É o conjunto sem o zero. Então R asterisco são todos os reais menos o zero. Aí ele bota aqui o conjunto R asterisco mais. É o conjunto dos números reais positivos sem o zero. R asterisco menos. Quem são? É o conjunto dos números reais negativos sem o zero. R mais e R menos, reais positivos e reais negativos. Aí, continuando, vem as propriedades dos números reais. Está lá na página 46 do seu livro. Então, os números reais têm algumas propriedades. Primeira propriedade que ele diz aqui ele diz o seguinte: se o número raiz enésima de A com N pertencente aos naturais e A natural não é inteiro, então o número é real. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a raiz enésima de um número, qualquer A, onde N pertence aos naturais asterisco, ou seja, esse N é um número natural diferente de zero, ele está dizendo que qualquer coisa desse tipo é um número real. E aí, se ela tiver valor exato, ela é racional. Se ela não tiver valor exato, ela é irracional. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela diz que numa soma, se houver pelo menos um dos números da soma for um número irracional, o resultado será um número irracional. A mesma coisa a propriedade 2 vai dizer em relação à subtração. Se pelo menos um dos números de uma subtração for um número irracional, o resultado dará um número irracional. Então, sempre que eu somar ou subtrair números e no meio desses números tiver pelo menos um irracional, o resultado é irracional. A propriedade 4 e 5 fala de divisão e multiplicação. Também vale a mesma coisa. Numa multiplicação, se um dos números for irracional, o resultado é irracional. Na divisão também do mesmo jeito. Então, sempre que eu tiver operações em que tem a presença de um irracional, o resultado final será irracional. E aí, escrever um número numa reta. Escrever um número real numa reta é como escrever qualquer outro número. Aí no livro tem a representação, por exemplo, de raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2, ou raiz quadrada de 3. Então, se eu quero escrever esses números numa reta, é como escrever qualquer outro número numa reta. Eu tenho só que identificar onde é que ele se encontra nessa reta. Por exemplo, o raiz de 2. Raiz de 2, ele está entre raiz de 1 e raiz quadrada de 4. Entre 1 e 2. Então, raiz quadrada de 2, ela está entre 1 e 2. Aí eu vou e vejo mais ou menos onde é que o raiz quadrada de 2 está. Né? Veja que raiz quadrada de 2 é 1,4. Raiz quadrada de 2 é igual a 1,4. Como é que eu sei? Eu vou testando. Eu sei que ele está entre 1 e 2. Aí eu pego 1,1 elevado ao quadrado é igual a tanto, 1,2. Vou testando. Quando eu fiz esse teste, eu cheguei que é 1,4. Então ele está entre 1 e 2 antes de 1,5. Ó, bem aqui é 1,1, 1,2, 1,3. Está bem aqui 1,4. Então raiz de 2 ficaria nessa posição. Então é só eu fazer a conta e calcular a posição em que esses números ficam.
certo? Então, esta é a teoria a respeito dos números reais. Então, voltando a dizer, número real é o conjunto dos números racionais mais os números irracionais. É o maior conjunto de números que nós temos, né? E esses reais, isso aí é a evolução dos números, como eu disse. Primeiro o homem só precisava contar, aí ele criou os naturais. Depois ele começou a contabilizar perdas, precisou criar números negativos. Aí ele então criou os números inteiros. Depois ele precisou usar números quebrados, coisas que não eram inteiras, aí criou os números racionais. Depois começaram a surgir raízes que não tinham valores exatos, decimais infinitos não periódicos. Aí ele precisou criar um novo conjunto numérico, que foi o conjunto dos números reais. E esse conjunto de números reais abrange todos os números, com exceção dos números imaginários, que não nos interessa nesse momento. Isso é só para nível superior. Então, vamos agora fazer a atividade da página 48. Vou resolver a atividade da página 48 aqui agora com vocês. E vai ficar a página 49 para vocês resolverem em casa. Eu postei aí no aplicativo esse exercício. Você vai lá, clica no exercício, resolve e envia para mim no próprio aplicativo. Foi postado lá 2 tutoriais. Eu postei um, acho que foi hoje, a respeito disso. Então, uma das maneiras de você fazer, você resolve no seu caderno, aí você vai lá, manda anexar arquivo e tanto você pode bater a foto no seu celular e mandar buscar um arquivo dentro do seu celular e trazer para cá e me enviar, como você pode clicar numa câmerazinha que tem lá nos materiais para enviar e bater a foto no próprio aplicativo e me enviar. Mas não esqueça de enviar essas suas atividades, primeiro que essa sua atividade irá valer ponto. Eu quero ver a atividade feita, vale 1 ponto. E outra coisa, não esqueçam de, quando terminar essa aula, mandar lá o comentário para poder contabilizar a presença de vocês nessa aula de hoje. Então vamos lá à atividade da página 48. Primeira questão da página 48. A primeira questão da página 48. Sabendo que um número é racional, quando podemos escrevê-lo na forma de fração? Nos itens abaixo, faça a correta classificação em racionais e irracionais. Então ele deu uma sequência de números. A, B, C, D e E. E ele quer que a gente diga se esses números são racionais ou irracionais. O primeiro número foi raiz quadrada de 5. Ora, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é uma raiz que não tem um valor exato. Ela dá como resultado um número decimal infinito não periódico. Se raiz de 5 dá como resultado um número decimal infinito não periódico, logicamente raiz de 5 pertence ao conjunto dos números irracionais. Raiz de 5 é irracional. O próximo número aí é o 3,78, com a barra em cima de 78. Professor, o que é que significa essa barra em cima de 78? Significa que esse 78 se repete infinitamente. Significa que isso é uma dízima periódica. E toda dízima periódica pode ser transformada em fração. Portanto, 3,78 é racional. Ele é um número inteiro 3, mais a dízima 0,78, que isso aqui é igual a 3 mais
A parte que se repete, 78, eu boto no numerador da fração. 78 tem 2 dígitos, então no denominador eu vou botar 2 noves, porque a parte que se repete tem 2 dígitos. Então isso aqui é 3 mais 78 sobre 9. Se eu quisesse, eu poderia continuar fazendo essa soma. Eu tirava o MMC de 99, multiplicava por 3 e somava com 78 e chegava nesse número. Vamos fazer aqui para a gente ver. Esse número seria igual. A 297 mais 78 sobre 99. Então 3,78 é a fração 375 sobre 99. Posso escrever isso na forma de fração, então esse número é racional, ok? Vamos para a próxima. 7,35 dividido por 10. 7,35 dividido por 10. Ora, dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Isso é igual a 0,735. Isso é um número decimal finito. Ele terminou aqui. Número decimal finito é racional. A D é o π. Ora, o π, como ali já está mostrando, é um número decimal infinito e não periódico. Logo é um irracional. E finalmente 2,43333. Olha aqui. É um período, é uma parte que se repete. O número é decimal, mas é um número decimal que tem uma parte que se repete infinitamente. Então isso é uma dízima periódica. Então esse número é racional. E com isso nós resolvemos a primeira questão. Vamos para a segunda questão agora. Segunda questão. Segunda questão, na página 48. Dadas as informações, marque o item correto. Primeira informação. Se A e B são dois números naturais. Eu sei que A e B, isso é a informação que ele deu. A e B são naturais, pertencem aos números naturais. Então, A é menor do que B vezes A menos B e pertence aos reais. Então vamos lá. Se há um número natural, e aqui eu tenho uma multiplicação de números naturais, obviamente um número sozinho vai ser menor do que a multiplicação desses números. E obviamente ele vai pertencer aos reais. Então isso é verdadeiro. A informação 1 é verdadeira. Vamos para a informação 2. Entenderam, né? Eu tenho um número. Aí eu pego esse número, diminuo de outro e multiplico pelo mesmo valor que eu diminuí. Então, sempre que isso acontecer, esse número vai ser menor. A multiplicação sempre vai ser maior do que esse número inicial. E como eu estou fazendo operações com números naturais, as operações com números naturais sempre resultam num número natural. E número natural é também número real. Então, a 1 verdadeira. Vamos os dois. A condição para que um número real, racional, de forma AB, então o número AB pertencente aos racionais, aí ele diz que A pertence aos inteiros, né? E que B pertence aos inteiros asterisco, ou seja, B não pode ser zero, até porque não existe divisão por zero.
seja um número Z e que A seja e B pertencente a seja um número inteiro. Ele quer saber, para que isso aqui seja um número inteiro, o que é que deve acontecer para ser inteiro o resultado? O que é que deve acontecer? Ora, a divisão tem que ser exata. E só existe divisão exata se A for múltiplo de B. Aí ele diz, isso só vai acontecer se A seja múltiplo de B. Isso, AB também é verdadeiro. O que é que ele está dizendo? Para isso aqui dar um resultado inteiro, só tem um jeito. É dessa divisão ser uma divisão exata. E só pode ser divisão exata se A for múltiplo de B. Senão, daria uma divisão fracionada, uma divisão decimal. Então, o 1 e o 2 são verdadeiros. Se M é um número inteiro, então o menor número real menor do que M é M menos 1. Ó, M é um inteiro. Só que eu estou falando de racionais. O antecessor de M nos inteiros é M menos 1. Agora, entre M e M menos 1, existem infinitos números racionais. Existe o M sobre 2, o M sobre 4, M sobre várias coisas. Então existem infinitos números racionais entre esses dois, de modo que eu não posso definir quem é o menor racional entre do número M. Então, essa estaria falso, não tem como eu definir quem é o menor número racional antes de M. Porque existem infinitos números racionais entre M e M menos 1. M menos 1, na verdade, seria um antecessor. O menor número natural antes de M. Mas quando eu passo para os racionais, aí não tem como eu afirmar qual é. Porque existem infinitos, entre esses dois números existem infinitos números racionais. Então, a 3 é falsa. E a resposta seria a E. 1 e 2 são verdadeiros. Vamos para a terceira questão. Com relação ao conjunto dos números reais e seus subconjuntos, analise as situações seguintes, colocando VOF para verdadeiro ou falso, né? A. Todo número irracional é real? A. Todo número irracional é real? Isso é verdadeiro. Todo número irracional é real, mas nem todo número real é irracional, né? Todo irracional é real, mas os reais são os irracionais mais os racionais. Então nem todo real é irracional, mas todo irracional é real. Item A, verdadeiro. Item B. A soma entre dois números irracionais é um número irracional? Também é verdadeiro. Veja lá as propriedades. Toda vida que eu tiver uma operação, soma, subtração, multiplicação ou divisão, e nessa operação tiver pelo menos um número irracional, o resultado é irracional. A soma entre dois números irracionais negativos é irracional? Também verdadeiro. Não importa se o irracional é negativo ou é positivo, mas as operações entre irracionais sempre resultam em irracional. O produto entre dois números irracionais é um número irracional? Também é verdadeiro. A gente viu lá. Soma, subtração, multiplicação e divisões de irracionais sempre dá número irracional. O produto de um número real por um número irracional é um irracional? Também é verdadeiro. A gente viu que basta ter um irracional dentro da operação para ela resultar em um número irracional. Então todas estão verdadeiras na terceira questão. Vamos para a quarta questão. Vou fazer a quarta questão bem aqui. Vamos para a quarta questão. Determine o valor de cada expressão. Então vamos lá.
Raiz de 3 vezes raiz de 5. Multiplicação de raiz. Eu posso colocar os números dentro do mesmo radical. Então eu posso dizer que isso aí é raiz de 3 vezes 5. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 15. Eis aí o resultado. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 15. E esse foi o A. O item B. Ele quer 1,23 multiplicado por 2,781. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar 2,781 vezes 1,23. E aí vou multiplicar. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2 aqui. 3 vezes 7, 21. Com mais 2, 23. Vão 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Pronto. Multipliquei aqui por 3. Agora vou multiplicar por 2 e colocar desencontrado o resultado. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8 são 16, vai 1. 2 vezes 7 são 14 e 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Pronto, multipliquei pelo 2. Agora vou multiplicar o 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 2 é 2. Pronto. E aí eu vou somar esses números aqui, ó. 8, 3, 4, 3. Não deu para me somar aqui, eu vou fazer aqui de lado. 5, 5, 6, 2. 2, 7, 8, 1. Aí eu somo esses números aqui todinho. 3, 4 e 2, 6. 9 e 1, 10. Vai 1. 8 e 1, 9. 9 e 5 são 14. Com 8, 22. 7 com 7 são 14. 3. E aí eu conto quantas casas decimais eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou dar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é igual a 3,42063. Certo? Essa foi o item B. Vamos para a próxima questão. É o item C da quarta questão. Quarta questão, item C. Ele quer saber quanto é π vezes π com 3 casas decimais. Ora, eu vou considerar que π é igual a 3,14. Isso é sempre a gente considera π igual a isso. Então eu vou fazer 3,14 vezes 3,14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 4 são 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. Aí eu somo 6, 9, 3, 5, 4, 8, 9. Vejo quantas casas decimais tem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Só que ele só quer com 3 casas decimais. Então, π vezes π é igual a 9,859. Porque ele só queria com 3 casas decimais. Eu desprezo a quarta casa decimal. E o resultado vai dar aquele ali. E a D, ele quer saber quanto é o resultado de 2,333 vezes 1,777. Ora, quando eu tenho isso aqui, fica difícil de eu multiplicar, porque são números infinitos. Então é melhor eu transformar isso em fração. 2,333, eu posso dizer que isso é 2 mais 0,3. Então isso é igual a 2 mais
Isso é uma dízima. Qual é o número que se repete? 3. Coloco ele no numerador. O 3 só tem um algarismo, então eu boto um 9 no denominador. Aí eu vou fazer a soma. Eu tiro o MMC de 9 e 1, que dá 9. 9 dividido por 1 dá 9. 2 vezes 9 são 18. Mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Então isso aqui é igual a 18 mais 3 dá 21. Dá para eu simplificar por 3. 21 por 3 dá 7, 9 por 3 dá 3. Então, 2,333 é 7 terços. 1,77 é 1 mais 0,777. Então, isso é 1 mais 7 sobre 9. O 7 é a parte que se repete, eu coloco no numerador. E o denominador é a quantidade de 9 quanto for os algarismos do período. É um algarismo só, é o 7, então é um 9 só. Então isso aqui vai ser igual, tira o MMC, 9 por 1 dá 9, 1 vezes 9 é 9, mais 9 por 9 dá 1, 1 vezes 7 é 7. Isso é igual a 9 mais 7, 16 nonos. Não dá para simplificar, fica assim mesmo. Então, 2,333 vezes 1,777, isso é igual a 7 terços vezes 16 nonos. Isso aqui vai ser igual. 7 vezes 6 são 42, vão 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Aqui dá 3 vezes 9, 27. Então o resultado é esse. Se eu quisesse em decimal, é só dividir 112 por 27. Então vamos dividir 112 por 27. 27 vezes 3. Então isso aqui é igual a aproximadamente 4,1 e tem mais outros números lá. Então tá aí a questão 4. Aí vamos para a questão 5, que é a questão de reta numérica. Questão 5, que é uma questão de reta numérica. Eu tenho aqui a minha reta numérica, ela vai de menos 8 a mais 8. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De menos 8 a 8 vai minha reta. Para afirmarmos que a dízima periódica 2,444 está entre os números 2 e 3, e ainda que menos raiz quadrada de 8 localiza-se entre menos 3 e menos 2, nessas condições indique onde podemos localizar os seguintes números. Então vamos lá. Raiz quadrada de 17. Onde é que ela está localizada? Ó, ela é maior do que a raiz quadrada de 16 e menor do que a raiz quadrada de 25. Então 4, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Então o número raiz quadrada de 17 está entre 4 e 5. Entre 4 e 5. Aí só resta saber o seguinte.
De quem ele está mais próximo? Do 4 ou do 5? Então vamos ver. Se eu testar 4,1 vezes 4,1. Dá 16,81. Se eu for testar o 4,2, ele vai passar de 17. Então ele está mais próximo do 4, é 4,1. Ele está bem por aqui. Então bem aqui estaria o raiz quadrada de 17, que é aproximadamente 4,1. Aí vamos para o próximo número. Ele quer o 4 sétimos. Assim eu não consigo identificar. Eu tenho que transformar em decimal. Aí eu vou dividir 4 por 7. Vai dar 0, e acrescento um 0 aqui. 5 vezes 7 são 35 para 45. Eu acho um 0. 7 vezes 7 são 49. Então é 0,57. É um pouco depois do meio. 4 sétimos é 7,57. Bem, aqui é 7,5. Um pouquinho mais para lá, aqui daria o 4 sétimos. Menos 2 e 3 quintos. Menos 2 e 3 quintos. Também fica difícil de ver, mas isso é um número misto. Como é que eu resolvo um número misto? Menos, multiplico a parte inteira pelo denominador e somo com o numerador. Isso aqui é 2 vezes 5 mais 3 e repito o denominador. 2 vezes 5, 10 mais 3 dá 13 quintos. E aí eu faço a conta. Vou dividir 13 por 5. 2 vezes 5 é 10 para 13, 3, dá 2,6. Então, menos 2, só que aqui é negativo que é menos, né? Menos 2 e 3 quintos é menos 2,6. Aqui menos 2, aqui seria bem menos 2,5, um pouquinho mais para cá. Aqui estaria o menos 2 inteiros e 3 quintos. 4,3737. 4,37, isso é uma dízima periódica. Isso aqui é 4 mais 0,37. Isso aqui é 4 mais 37,99. 37,99 é um número bem pequeno. Então esse número aqui, 4, está bem próximo do 4. Está bem próximo do 4. Mas vamos avaliar aqui qual seria. Eu tiro o MMC 99. 99 por 1 dá 99 vezes 4. Daria 423 dividido por 99. Aqui está 4, daria 27. Aqui baixaria um 0.
Aqui daria um 2, daria 4,2. Raiz quadrada de 17 é 4,1. Então, seria um pouquinho maior do que isso aqui. Aqui seria o 4,37. E por fim, 8 dividido por 100. Ora, tem uma vírgula bem aqui, que eu não estou vendo, mas ela está aqui. Se é dividido por 100, ela vai andar 2 casas para a esquerda. Andou a primeira casa, andou a segunda. Isso é 0,08, está bem pertinho do zero. Isso aqui é 8 dividido por 100. Está aí a resolução das atividades. Agora você reveja essas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato. Pergunte, não deixe de perguntar. E tente resolver agora os exercícios. À medida que as dúvidas forem aparecendo, você entra em contato comigo e eu vou tirando as suas dúvidas. Agora vamos para geometria. Geometria. Também deixei uma atividade de geometria lá para ser feita. Vamos ver agora o conteúdo de geometria. Vem aqui a página. Na página 204, capítulo 10, medidas de superfície e de capacidade. Então aí na página, para começar, ele vem para começar e mostra várias figuras geométricas aí no seu livro. Mostrando várias figuras geométricas. Figuras geométricas são figuras formadas a partir dos elementos básicos da geometria. E quais são esses elementos básicos da geometria? Então vamos lá. Os elementos básicos da geometria é o ponto, a reta e o plano. Esses elementos, por serem básicos, eles não têm uma definição. Todo mundo sabe o que é um ponto, né? E aí, em cima de ponto é que a gente define os outros. A reta é um conjunto de pontos que estão na mesma linha. Conjunto de pontos colineares. Reta, conjunto de pontos colineares. E plano? E plano é um conjunto de várias retas que estão numa mesma superfície. Conjunto de várias retas numa mesma superfície. Está aqui, ó. Várias retas numa mesma superfície. E aí as retas, elas podem ser ortogonais, quando elas fazem 90 graus. Retas ortogonais. Elas podem ser verticais, quando elas estão em pé. Horizontais, quando elas estão deitadas. E uma reta pode ser um prolongamento. Se eu tenho aqui, ó, eu posso prolongar essas retas. Se eu tenho duas retas aqui, prolongamento é como se eu andasse com a reta para depois do fim dela, prolongando a extensão desta reta. É isso que nós temos aí.
E aí temos os tipos de figuras geométricas. As figuras planas é que elas estão num plano. Isso aqui é um plano. Toda figura que cabe nesse plano, eu digo que ela é uma figura plana. E temos os sólidos geométricos, as figuras espaciais, que elas estão fora do plano. Por exemplo, se eu pegar esta lousa, eu digo que ela é uma figura plana. Já se eu pegar, por exemplo, essa caixa, ela é uma figura espacial. As figuras planas, elas têm duas dimensões: altura e largura. As figuras espaciais ou sólidos geométricos, eles têm três dimensões. Eles têm uma altura, uma largura e um comprimento. Se eu for olhar aqui, ó, se eu desenhar isso aqui é uma figura plana, é um quadrado. Mas se eu desenhar isso aqui, ele deixa de ser uma figura plana e passa a ser um sólido geométrico. Que agora, aqui ele tem duas dimensões. Aqui ele tem uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Por isso, plana e tridimensional ou espacial. Então, essas as definições aí. Aí na próxima aula nós vamos ver as áreas das figuras planas. Então foi só a introdução, existe um exercíciozinho lá para ser feito. A aula de hoje ficamos por aqui. Que Deus os abençoe, espero que todos estejam bem e até a próxima.